A Jornada de Lehi no Deserto. Produzido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fotografado por Gerald W. Silver na expedição de 1976 de Lynn M. e Holt Hilton. Fotografia de satélite usada por permissão da NASA. E aconteceu que durante a noite a voz do Senhor falou a meu pai e lhe ordenou que no dia seguinte prosseguisse em sua viagem pelo deserto. E aconteceu que reiniciamos nossa viagem pelo deserto. 6 séculos antes do nascimento de Cristo, realizou-se uma dramática peregrinação pela árida e quente península arábica. Pois foi nessa área que Lehi e sua família passaram 8 anos de sua desafiadora jornada. Como seria caso seguíssemos hoje uma rota talvez idêntica ao caminho tomado por Lehi? Teríamos que percorrer uma trilha de 2.500 anos. Um caminho que está dentro de um território agora dividido em muitos países. O objetivo principal dos escritos de Nefi no livro de Mormon é prestar testemunho de Cristo, mas seus escritos nos dão alguns indícios da possível rota de sua jornada. Apesar de não sabermos exatamente o local específico desses acontecimentos, talvez consigamos entender melhor a situação de Lehi, tentando traçar novamente as etapas de sua jornada. Aconteceu que no começo do 1º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo Lehi, meu pai, morado toda a sua vida em Jerusalém, apareceram muitos profetas, concitando o povo ao arrependimento, pois, do contrário, a grande cidade de Jerusalém seria destruída. E o Senhor ordenou a meu pai, ainda num sonho, que partisse com a família para o deserto. Partiu, pois, para o deserto, deixando sua casa, a terra de sua herança, ouro, prata e objetos preciosos. E nada mais levou consigo, exceto sua família, provisões e tendas, e partiu para o deserto. Podemos apenas supor os plangentes sentimentos de Lehi e sua família, deixando para trás seu lar, seus amigos, propriedades, ao partirem de Jerusalém em sua jornada. Eventualmente chegaram às margens do Mar Vermelho. Há 3 caminhos principais de Jerusalém para o vilarejo, hoje chamado Acaba, o qual está situado na cabeceira do Mar Vermelho. Se tomou o caminho mais simples, ele poderia ter seguido para o leste de Jerusalém, desviando-se para o sul um pouco antes de Jericó, e viajado pela banda oeste do Mar Morto, através do Wadi Araba, até chegar a Acaba. O Wadi é um leito de rio seco, normalmente usado por viajantes, exceto durante as estações chuvosas. Uma vez que o viajante entra no Wadi, as montanhas e vales parecem determinar sua rota. O Wadi Araba é parte do sistema de vales estreitos, escarpados, que se estende desde o Vale Beca, no Líbano, até além do Golfo de Acaba, ao sul do Mar Vermelho. A largura do Wadi varia de 5 a 19 quilômetros. Uma parte do Wadi Araba leva ao Mar Morto. Sua extremidade meridional desemboca no Mar Vermelho. Com altas montanhas elevando-se dos 2 lados, é uma extensa e empoeirada planície, quente no verão e gelada no inverno. Os meios comuns de locomoção para viajar usados nos dias de Lehi eram os camelos e jumentos. A distância de Jerusalém até Acaba é de 190 quilômetros.
Os entendidos calculam que os grupos podiam percorrer aproximadamente 38 quilômetros por dia nesse terreno deserto. Nesta marcha, Lehi e sua família teriam levado pelo menos 7 dias para alcançar as margens do Mar Vermelho. Lehi levou provisões em sua jornada, incluindo tendas, e provavelmente mantimentos como trigo, farinha, cevada, coalhada desidratada, tâmaras, azeitonas e azeite de gergelim ou oliva. Provavelmente levava alguns utensílios de cozinha e também algumas armas primitivas. Os beduínos, árabes nômades que hoje em dia vivem no deserto, poderiam servir de exemplo de como Lehi e sua família devem ter vivido. Lehi provavelmente carregou água e as demais provisões em sacos de pele de cabra, como as usadas ainda hoje pelas pessoas daquela região. Sem dúvida, ele já conhecia as técnicas de sobrevivência no deserto, ou então as aprendeu através de experiência e observação. Aqaba, anteriormente chamada Ezion Geber, era a cidade principal do antigo reino de Edom, situado na ponta do Mar Vermelho. Nos dias de Lehi, essa área era um centro de fundição de metais e construção de navios. Sua localização tornava-a praticamente inevitável para quem ia de Jerusalém ao Mar Vermelho. Mas por onde Lehi teria seguido a partir dali? Nefi recorda o seguinte sobre a jornada. Meu pai continuou seu caminho pelo deserto que margeia o mesmo mar, levando sua família, que constava de minha mãe Saria e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. Tendo viajado por 3 dias no deserto, assentou sua tenda num vale, à margem de um rio. Nos uadis da Arábia, corre água somente depois de fortes chuvas. Tanto os mapas modernos como antigos mostram que um dos caminhos mais viajados do Velho Mundo, a vereda frankincense, percorria as margens do Mar Vermelho. Muitos poços antigos são encontrados nessa trilha. Um mapa moderno dessa rota mostra 118 antigos poços d'água a uma distância média de 29 quilômetros entre um e outro. Lehi talvez tenha usado partes dessa trilha. Uma jornada de 3 dias além de Aqaba, seguindo esse caminho, nos leva a um bonito oásis no Wadi Afal, o qual pode ser semelhante ao lugar que Lehi chamou de Vale de Lemuel. Lehi descreveu o Vale de Lemuel como firme, constante e imutável. A família de Lehi deve ter passado bastante tempo no Vale de Lemuel. Nefi explica que depois de terem vivido numa tenda e permanecido no deserto, no Vale de Lemuel, tinham juntado todas as qualidades de sementes de toda a espécie, tanto de grãos como de frutos. Lehi recebeu muitas manifestações espirituais no Vale de Lemuel. Foi de lá que os filhos de Lehi foram mandados encetar a longa jornada de volta a Jerusalém, primeiro para conseguir as placas de latão e depois para buscar a família de Ismael. Foi também ali que apareceu a Liahona do lado de fora da tenda de Lehi. A Liahona era uma bússola provida pelo Senhor para indicar a direção que deveriam seguir no deserto. Seguindo a orientação dada pela Liahona, o grupo saiu do Vale de Lemuel e foi na direção aproximada sul-sudeste pelo espaço de 4 dias, até um lugar que chamaram de Shazer. A cena aqui apresentada é característica do tipo de terreno que Lehi e sua família poderiam ter encontrado em Shazer. E então reiniciamos nossa viagem, tomando aproximadamente o mesmo rumo do princípio. E depois de havermos viajado por muitos dias, assentamos novamente nossas tendas,
a fim de podermos descansar por algum tempo. De Chazer, Lehi e sua família viajaram muitos dias para um lugar chamado Nahon, um oásis parecido com este. Foi nessa parte da jornada que Ismael morreu e suas filhas queixavam-se por causa de seus sofrimentos no deserto. Ismael provavelmente foi enterrado numa solitária sepultura. E reiniciamos nossa jornada pelo deserto, desde aí viajando sempre para o leste. De Jerusalém até Nahon, o rumo seguido pela colônia de Lehi fora na direção sul-sudeste. Em Nahon, o grupo trocou a direção de sua jornada mais para o leste. Em suas viagens, eles deviam ter evitado a Quadra Vazia, o maior deserto de areia da terra. Nefi registra terem sofrido muito depois de saírem de Nahon. E tivemos muitas aflições em nossa viagem, e nossas mulheres nos deram filhos no deserto. E as bênçãos do Senhor foram tão grandes, que apesar de vivermos de carne crua no deserto, nossas mulheres tinham bastante leite para seus filhos. E eles eram tão fortes quanto homens, e começaram a suportar suas viagens sem murmurar. E estivemos no deserto durante muitos anos. Sim, 8 anos. Se trilharam o caminho perto da Quadra Vazia, é fácil de se entender por que sofreram tantas aflições. A Quadra Vazia é árida e sem árvores, com exceção de ocasionais tufos de capim ou pequenos arbustos. A Quadra Vazia ainda hoje é quase que totalmente inabitável e inexplorada. Durante os meses de verão, a temperatura varia de 54 graus centígrados durante o dia a 4,5 graus à noite. Quando o grupo de Lehi deixou a região vizinha Quadra Vazia, chegaram a um lugar a que chamaram Abundância. Segundo a descrição de Nefi, Abundância se assemelha a um lugar agora chamado Salala em Olmã. E chegamos ao lugar a que chamamos Abundância, por causa dos muitos frutos e também do mel silvestre. E vimos o mar, ao qual chamamos Irreantum, palavra que significa muitas águas. E assentamos nossas tendas na praia, e apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, tantas que não podemos escrevê-las, ficamos imensamente contentes quando chegamos à praia e demos o nome de Abundância a esse lugar, devido a seus muitos frutos. A costa meridional da Península Arábica é um lugar que se enquadra nessa descrição. É uma área pequena, medindo mais ou menos 45 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. Curva-se em volta de uma pequena baía, tendo as costas das montanhas Cara. Durante 3 meses do ano, nuvens acumulam-se nas encostas voltadas para o mar, cobrindo-as de névoa de verão, garoa e chuva. Com este significativo índice pluviométrico, Salala é o único lugar da costa meridional da Arábia em que existem árvores de porte. Antigamente havia um tráfego muito intenso partindo de Salala por causa das árvores de incenso nativas somente nessa área. Incenso, uma resina, era um importante produto de comércio muito usado para fins religiosos. Na Salala moderna há grandes plantações de frutas. As encostas dos montes Cara estão cobertas de capim, que chega à cintura, e grupos de altos sicômoros figueiras. Após a temporada das monções, o capim seco é muitas vezes colhido. Abelhas e flores silvestres são encontradas em abundância. Alguns dos pés de sicômoro figueira nesta área são tão grandes que um homem de estatura média não consegue abraçar o tronco.
Quase todos eles alcançam uma altura de 15 a 18 metros. A madeira é muito forte, resiste à água do mar e quase sem nós. Ainda hoje é usada para a construção de navios. E depois de haver eu, Nefe, estado pelo espaço de muitos dias em abundância, a voz do Senhor chamou-me e disse: levanta-te e vai à montanha. E levantando-me, fui à montanha e clamei pelo Senhor. E o Senhor me falou, dizendo: tu construirás um navio da maneira que eu te mostrar, a fim de que possas levar o teu povo através dessas águas. As antigas técnicas de construção de navios, algumas usadas ainda hoje, requeriam muito tempo e esforço. Nos estaleiros das costas da Arábia, são comuns 2 métodos de construção. Em ambos, o construtor monta a quilha e prega as traves da mesma. As traves são geralmente feitas de galhos de árvores, cuja curvatura proporciona o ângulo desejado para o casco. Pranchas são pregadas ao esqueleto com pregos ou costuras. Se usar pregos, o construtor primeiro faz furos através da prancha e da trave com uma broca manual com ponta de ferro ou fura a tábua com uma broca de madeira. Pelo furo, ele introduz um grande prego de ferro com grossa gaveta de cânhamo lubrificado em volta da haste, logo abaixo da cabeça do prego. O prego é então entortado por dentro para fixá-lo no lugar. No método de costura, o construtor faz uma série de furos nas juntas das pranchas e depois as amarra bem apertadas e firmes com cordas de cânhamo. As pranchas são presas às traves do mesmo modo. Nefe não construiu seu navio à maneira dos homens, mas segundo o modo indicado pelo Senhor. Depois de terminada a obra, de acordo com a palavra do Senhor, viu-se que estava boa e o trabalho muito bem executado. Algumas das ferramentas usadas hoje, como esta pua de arco e broca manual, podem ser semelhantes às que Nefe usou. E eu, Nefe, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito o fole para avivar o fogo, peguei 2 pedras e bati uma contra a outra para tirar fogo. E fiz ferramentas com minério que fundi da rocha. Foi um milagre, Nefe, nascido e criado em Jerusalém, ter conseguido construir um barco que levaria tantas pessoas com segurança nessa longa viagem para a terra prometida. A jornada de Lehi pelo deserto havia terminado, mas ele e sua família iam começar outra. A viagem para uma nova terra, a terra da promissão. Uma viagem tão desafiadora como a que mal haviam concluído. E aconteceu que depois de haver terminado o navio, a voz do Senhor veio a meu pai, ordenando-lhe que se levantasse e fosse para o navio. E aconteceu que depois de havermos todos entrado no navio e termos levado conosco nossas provisões e as coisas que nos haviam sido ordenadas, pusemos-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. Portanto, vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens seguirem os mandamentos de Deus, Ele os nutrirá, fortalecerá e lhes dará meios pelos quais poderão cumprir as coisas que ordenou.